Cain é um otário que morreu salvando duas garotas. No entanto, ele reencarnou como o mago mais forte com habilidades de trapaça ilimitadas, então decidiu destruir os inimigos e fazer seu próprio harém. Em sua vida passada, ele foi esfaqueado ao tentar proteger duas garotas perseguidas por um maníaco, e, enquanto sangrava na calçada, as garotas correram para o seu lado chorando, deixando-o pensando se era assim que tudo acabaria. Em vez do esquecimento, ele acordou dentro de um quarto real desconhecido e ridiculamente chique, e ao se olhar no espelho, viu um rosto completamente diferente, o que o deixou em pânico. Ele se perguntou o que estava acontecendo, mas logo percebeu que estava em um mundo de magia, mas não poderia praticá-la legalmente até depois do batismo, aos 5 anos. 2 anos depois, no dia de seu batismo, ele foi levado ao Templo dos Deuses que tinham o poder de conceder magia e proteção aos humanos. Enquanto o padre o anunciava aos deuses, uma luz brilhante surgiu e Cain instantaneamente teve uma visão de 7 deuses em uma reunião à mesa redonda. Eles o acolheram, e a deusa da morte e do renascimento revelou que seu nascimento foi inesperado, chocando-o. Ela disse que as garotas não teriam morrido mesmo se ele não tivesse feito nada, pois o bandido teria tropeçado e caído. Cain imediatamente percebeu que sua morte como herói foi inútil, e toda a sua autoestima desmoronou. No entanto, ela disse que sua ação ainda era considerada um bom feito, e foi por isso que eles o escolheram para reencarná-lo neste mundo, e lhe deram toda a proteção. Mais tarde, enquanto jantavam naquela noite, Garm perguntou a Cain seu status novamente, e confiante de que o havia ocultado, ele o revelou apenas para perceber que o status oculto não adiantou nada. Todos ficaram chocados com seu nível de estatísticas insano, e Garm o advertiu para nunca mostrar isso a ninguém, pois poderia ser visto como uma ameaça ao reino. Cain voltou para seu quarto, se perguntando qual era o alvoroço, e então encontrou um livro de invocação de magia em sua cama. Ele pensou que poderia usá-lo para invocar alguns animais fofos e saiu para praticar, apenas para acabar invocando um monstro poderoso que quase aniquilou sua irmã e outra garota. Ele instantaneamente se lembrou da mesma cena de sua vida passada e imediatamente entrou em ação para protegê-las. O monstro o teria enviado para outro mundo de reencarnação, mas ele estava determinado a não deixar as garotas chorarem como em sua vida anterior, e conseguiu derrotar o monstro com seu feitiço mágico. As garotas correram para ele assustadas, e percebendo que ele estava bem, começaram a sorrir, deixando-o feliz por não tê-las feito chorar desta vez. No dia seguinte, durante a cerimônia de estreia de Cain, seu pai perguntou o que ele gostaria de ser no futuro, e ele anunciou que se tornaria um aventureiro para poder proteger os sorrisos de todos. Após ouvir as ambições de Cain, Garm disse que isso exigiria estudo sério, então ele providenciaria um tutor, o que instantaneamente deixou Cain animado. Ele passou o resto do tempo estressado sobre quem seria o tutor, e no momento em que ouviu que eles haviam chegado, ele correu para a janela e acidentalmente ativou um feitiço de teletransporte que o lançou para fora, resultando em uma queda livre muito breve. Felizmente, ele pousou em algo macio e inflável, evitando a morte por gravidade, e rapidamente percebeu que havia 2 tutoras, o que o levou a um pedido de desculpas frenético. O mordomo as apresentou como Millie e Nina, após o que conheceram Garm, que os informou que ensinariam Cain pelos próximos 3 anos. Eles começaram seu treinamento com Millie, ensinando-lhe esgrima. Ela disse a ele para mostrar o que podia fazer, e ficou chocada quando viu o garoto empunhando sua espada de madeira como um profissional, a ponto de Nina dizer a Millie que ele poderia ser até melhor que ela. O ego de Millie foi tocado com isso, e ela desafiou o jovem a uma batalha simulada. Ela imediatamente se sobrecarregou quando percebeu que não conseguia igualar seu espaço, e as tutoras se perguntaram se aquele sujeito era realmente jovem ou algum santo da espada com deficiências de crescimento. Nina perguntou se ele tinha a proteção do deus da guerra, e ele respondeu que sim, acrescentando que seu pai pediu para ele não contar a ninguém, embora. Millie rapidamente o passou para Nina, que o ensinaria magia. Nina disse a ele que tinha proteção de nível 3 do deus da magia, e sugeriu que começassem do básico, mas o pequeno Cain dispensou quando disse que já tinha aprendido tudo isso. Ele continuou a mostrar tudo o que havia aprendido do livro de magia com facilidade, demonstrando todos os elementos da magia, o que surpreendeu Nina, pois alguém de sua idade não deveria ser capaz de realizar magia sem encantamento, e exibir os 4 elementos com tanto poder. Eles perguntaram se ele também tinha a proteção do deus da magia, e ficaram surpresos quando ele respondeu que sim. Millie sussurrou para Nina que duvidava que houvesse algo que pudesse ensinar a ele, já que ele já era tão talentoso, o que deu arrepios em Nina. Naquele momento, o Mano invocou uma toalha de uma caixa de itens, chocando-os, e eles raciocinaram que talvez fossem eles que precisassem de tutoria. No entanto, vendo que o campo de treinamento era muito pequeno para seus poderes, eles pensaram que precisavam de outro local. Cain sugeriu que o treinassem fora da mansão, e todos eles encontraram seu pai para pedir permissão para sair, já que Cain havia superado o nível iniciante e precisava passar para o intermediário. Ao sair, Nina disse a ele para tentar alguma magia de nível intermediário, apenas para Cain soltar uma explosão de fogo que quase causou um terremoto, chocando-os. Ainda maravilhados com quem ele era, um coelho monstro veio atacando, mas Cain o aniquilou em um movimento. Agora que viram que ele não precisava de proteção, Nina sugeriu que caçassem alguns monstros, então ela imediatamente usou a busca mágica para descobrir alguns monstros a 300 metros de distância.
Caine achou isso divertido e perguntou como ela fez isso, ao que ela respondeu que apenas espalhou seu senso mágico. Caine tentou isso imediatamente e conseguiu, chocando as duas garotas. Eles continuaram a caçar alguns monstros, e depois de espancá-los, o último fugiu. Então Caine tentou persegui-lo, mas as tutoras o advertiram contra entrar na floresta, pois monstros perigosos viviam nas profundezas da floresta e causavam um surto na cidade a cada poucas décadas. Caine percebeu que era por isso que o muro da cidade era tão fortificado, então as garotas disseram a ele para ficar mais forte para que um dia pudesse proteger a cidade. Voltando para casa naquela noite, Caine verificou suas estatísticas e, chocantemente, descobriu que havia subido de nível em 100x, e ele temia que, a essa taxa, ele não apenas estivesse sob supervisão estatal se descobrissem seu status, mas seria caçado e eliminado. Então ele xingou esses deuses por lhe darem esses poderes insanos, embora ele apenas quisesse se tornar um aventureiro e viver uma vida pacífica cheia de harém. No dia seguinte, as garotas decidiram levá-lo à guilda para obter informações sobre monstros mais poderosos que Caine poderia enfrentar, já que todos os coelhos monstros pareciam fracos demais para ele. Isso o deixou animado, mas enquanto conversavam com a recepcionista, um idiota feio com um barbeiro que obviamente o odiava tentou intimidar Nina e Millie, mas Caine interveio segurando a mão do sujeito. O idiota ficou com raiva e tentou mostrar sua força em um jovem, mas Caine usou ele e seus homens para limpar o chão. Nina e Millie ficaram surpresas que ele também soubesse artes marciais, e ele respondeu que tinha aprendido com livros. 3 anos depois, quando a tutoria de Caine estava prestes a terminar, Sylvia veio relatar que Millie e Nina haviam recusado a renovação de seu contrato com Caine. Ela perguntou se deveria contatá-las novamente para pedir que reconsiderassem, mas Caine respondeu que não, dizendo que não queria prendê-las. No entanto, ele era grato por tudo que elas haviam feito por ele durante o período de treinamento, e pensou em uma maneira de recompensá-las. Ele se lembrou de que Millie uma vez mencionou que precisava de uma bolsa mágica, mas não tinha conseguido uma porque estava sem dinheiro, então decidiu que faria algo a respeito. Ele foi para a Floresta Profunda lutar contra monstros muito perigosos imediatamente, e enquanto isso, um incêndio massivo disparou para o céu, fazendo a cidade pensar que haveria outra invasão de monstros. A cidade despachou cavaleiros imediatamente enquanto os cidadãos tremiam e rezavam para aqueles palhaços no início. Enquanto isso, Caine dizimou os monstros como moscas e rapidamente se retirou, mas seu lenço com brasão caiu no processo. Quando os cavaleiros chegaram ao local, ficaram chocados por não sentirem nenhum monstro por perto, e ao se perguntarem quem havia causado a grande cratera no chão, encontraram o lenço e perceberam de onde ele veio. No dia seguinte, depois de dizimar alguns monstros, ele apresentou as bolsas mágicas para Nina e Millie, e elas se perguntaram como ele as conseguiu. Ele disse a elas que as conseguiu das peles de um ogro de sangue e de um dragão da terra, chocando as garotas porque até mesmo aventureiros de ranking teriam alguma dificuldade em derrotar monstros tão poderosos. Ele finalmente as agradeceu por ensiná-lo a comer e outras noções básicas, e enquanto se preparavam para partir, elas o beijaram e disseram que ele sempre poderia chamá-las no futuro quando crescesse. Pouco tempo depois, Caine teve um surto de subir de nível ridículo, que incluiu derrubar um dragão, o que o deixou chocado com a velocidade absurda de seu crescimento, embora ele tenha mantido isso em segredo. 2 anos depois, ele e sua família foram para a capital real de carruagem para sua estreia oficial. No meio da jornada, Caine sentiu um monstro se aproximando de 10 humanos a cerca de 3 km de distância e apressou o pai para acelerar, para que pudessem intervir. Enquanto Garm ficou chocado que a magia de detecção de Caine alcançava tão longe, Caine percebeu que eles chegariam tarde demais no ritmo atual, então ele pulou da carruagem e fez um movimento direto do repertório de dobra de ar de Avatar. Ele chegou ao local e rapidamente atravessou os monstros como se estivesse em algum videogame, sem dificuldade alguma, chocando os cavaleiros que tentavam se defender. Eles se perguntaram quem ele era, e ele se apresentou como filho do Margrave, surpreendendo-os. Em seguida, ele curou os cavaleiros que ainda estavam vivos e recolheu os mortos em sua caixa de itens. Seu pai chegou naquele momento, pronto para lutar contra os monstros, mas ficou chocado ao descobrir que não encontrou a tropa. Logo, ele notou o brasão na carruagem e percebeu que pertencia à casa do Duque Santana. Naquele instante, 2 jovens abriram a carruagem e, ao vê-las, ele imediatamente as reconheceu como a Princesa Telestia e a Senhorita Silk. Ele se curvou imediatamente para cumprimentá-las, mas as garotas já estavam exaustas e quase desmaiaram, mas Caine ofereceu fazer um pouco de magia para relaxá-las. Ele ativou a magia de relaxamento que as enviou instantaneamente para as nuvens, e elas o agradeceram animadamente por salvá-las. As 2 garotas começaram a arrastá-lo entre elas, e quando descobriram que ele também ia para a estreia, o arrastaram para a carruagem delas, deixando Garm para continuar sua jornada sozinho. No caminho, as 2 garotas estavam babando por ele e não o deixavam em paz, o que o deixava desconfortável, mas ele tinha que manter a calma. Logo chegaram a uma parada para o dia, mas quando Caine tentou sair, elas o pararam e pediram para ele passar a noite com elas, pois ainda estavam com medo de serem atacadas por monstros. Garm tentou salvar seu filho dessas jovens sedentas que queriam ser pegas a todo custo, mas as garotas argumentaram que Caine era o mais forte de todos, então ele tinha que ser o protetor delas. Caine aceitou relutantemente, com a condição de que o quarto fosse grande o suficiente para todos dormirem separadamente.
No entanto, ao chegarem ao quarto naquela noite, ele descobriu que as camas estavam próximas umas das outras. Ele tentou protestar contra isso, mas as garotas aproximaram ainda mais as camas e se prepararam para dormir com ele, o que o deixou muito nervoso. Nos dias seguintes, Cain achou difícil dormir porque sua salsicha também não conseguia manter uma posição deitada. Finalmente chegaram à capital, e assim que ele desceu da carruagem com suas duas acompanhantes, o vice-capitão dos Cavaleiros Reais, Jimmy, apareceu. Ele prestou seus respeitos a Cain assim que o identificou, dizendo que seus homens o informaram que ele protegeu a princesa e a filha do duque. Cain apresentou os corpos dos soldados perdidos, e Dami agradeceu por ajudá-los a dar um funeral digno aos soldados mortos. Momentos depois, quando Cain se preparou para sair, Dayan o agarrou de repente e disse que o rei queria vê-lo, chocando-o. Ao entrar no palácio, ele viu uma multidão de pessoas esperando para vê-lo, e o rei o agradeceu por proteger a princesa, curar os cavaleiros feridos e preservar a honra dos soldados mortos. Assim, como recompensa, o rei lhe deu o título de barão, muito dinheiro e uma mansão, chocando a todos. No entanto, os nobres se revoltaram contra isso, dizendo que ele era muito jovem para receber nobreza. Mas o rei calou o gordo falante, perguntando se ele poderia ter derrotado os orcs como Caim fez. O rei então perguntou a Caim se ele estaria disposto a aceitar o status, e o garotinho humildemente aceitou, pois por que não? Depois disso, o rei chamou Caim e seu pai para um salão particular para agradecê-lo especialmente novamente, junto com o pai da senhorita Silk. Todos se curvaram a ele, o que o deixou desconfortável, mas o rei lhe disse que não o estava agradecendo agora como rei, mas como pai. Em seguida, o rei perguntou subitamente sobre seu futuro, e mencionou que queria que Cain se casasse com Telestia e Silk, chocando-o. Eles disseram ainda que ele não se casaria com elas ainda, até que tivesse idade, mas poderia ser noivo delas. O irmão pensou na rapidez com que tudo estava se movendo, mas quando elas continuaram a importuná-lo com as garotas sedentas, já imaginando seu magnum fecundando seus ventres, ele não teve escolha a não ser aceitar o noivado. Então as garotas ficaram animadas e confessaram que não conseguiam esquecer as noites que passaram juntas, dormindo tão perto uma da outra. O rei ficou chocado, essas jovens já estavam fazendo coisas, e não importava o quanto Cain tentasse se explicar, ele só piorava a situação. No dia seguinte, Cain visitou a igreja para fazer orações, apenas para a linha de atendimento ao cliente divina responder imediatamente e puxá-lo para o vazio onde os deuses residiam. Cain não perdeu tempo reclamando de como suas habilidades eram quebradas, o que levou o deus da criação a perguntar diretamente se ele queria se tornar um semideus. Ele explicou que os semideuses ficavam ao lado de monstros lendários e dragões divinos, mas alertou que o poder vinha com limites rígidos e uma marca especial de solidão. Então, soando como alguém desesperado por conteúdo, o deus implorou a Cain que introduzisse entretenimento de sua vida anterior, já que este mundo não tinha um deus do entretenimento. Mais tarde, Cain, a contragosto, foi fazer compras com sua mãe e irmã, e sumiu tão rápido quanto uma criança fugindo de tarefas. Enquanto ele estava do lado de fora, entediado, ele avistou Parma, a velha amiga de Rennie, parecendo perdida em frente a outra loja. Cain se aproximou para dizer oi, e ela ficou super animada em vê-lo. Após uma rápida conversa, Cain soube que Parma estava trabalhando como aprendiz sob seu tio Timanes, que imediatamente surtou ao descobrir que Cain era de sangue nobre. Cain dispensou a bajulação e pediu para dar uma olhada na loja. Depois de navegar, Cain apresentou uma ideia de jogo para Tamanis, mostrando um jogo de tabuleiro chamado Reverse. A mandíbula de Tamani caiu, claramente impressionado, então Cain jogou uma moeda de ouro para ele como investimento para um protótipo. Taminis tentou recusar porque seu bolso vazio nunca tinha recebido tanto dinheiro, mas Cain exibiu sua aura nobre e o convenceu a aceitar, afirmando até que era um adiantamento. Quando Cain saiu, Rini estava olhando de lado, pronta para detoná-lo por abandoná-la no provador de moda, mas nosso herói soltou um doce discurso, insistindo que sabia que ela arrasaria em qualquer roupa. Rini instantaneamente derreteu, prometendo a ele um desfile exclusivo mais tarde. Alguns dias depois, enquanto René transformava a casa deles em sua própria semana de moda de Paris, Sylvia apareceu para dizer a Cain que Timanes o precisava urgentemente. Cain correu para a loja, onde Timanes revelou o épico protótipo de Reverse. Cain ficou surpreso por ele ter feito tão rápido, e o comerciante lhe disse que teve que se concentrar apenas no projeto, já que outros clientes só lhe pagavam migalhas. Cain imediatamente lhes ensinou como o jogo era jogado, e, depois, instruiu Tomanes a produzir em massa uma versão básica para pessoas comuns e uma versão chique para os nobres. Quando Tomanes mencionou estar falido para financiar todo o projeto, Cain jogou mais algumas moedas de ouro para ele, chamando-o de outro investimento. Tomanes então disse que precisavam de um contrato abençoado pelo deus do comércio para garantir direitos exclusivos por 3 anos, o que eles prontamente providenciaram. Cain casualmente pediu uma edição de luxo chamativa de Reverse para impressionar os reais, e a mandíbula de Taimones caiu mais uma vez porque ele acabara de conhecer o Isaac Newton deste mundo. No dia seguinte, a família de Cain chegou ao palácio para seu baile de estreia. Na viagem, Garma alertou Cain sobre mães de casamento sedentas caçando maridos ricos, e Cain o assegurou que daria conta. No baile, eles esbarraram no Duque Santana e Silk. Silk agradeceu a Cain por salvar sua vida, e Cain logo entrou no modo de conversa mole, elogiando o vestido dela, o que fez o Duque Santana perguntar se o garoto não era muito jovem para o jogo Riz.
Kane se desculpou imediatamente, culpando o fato de estar acostumado a elogiar sempre a irmã, que não podia procriar sem um. De repente, a família real entrou, e após a rápida ostentação do rei para a multidão, a família de Kane se revezou cumprimentando-o. Kane chamou Telestia de deusa prontamente, fazendo o rei dizer para ele parar de arriscar a filha dele. Kane fez uma transição suave apresentando ao rei o jogo especial de reverse, impressionando-o tanto que ele pediu uma conversa particular depois. Após cumprimentar os nobres, Garm aconselhou Kane a se misturar com os outros humanos minúsculos como ele, mas Silk apareceu imediatamente, puxando Kane para um lado para beber. A conversa pacífica deles foi rudemente interrompida por Rabbit, um pirralho pomposo acompanhado de seus amigos igualmente desagradáveis. Abit esperava que Silk o admirasse, mas ela deu uma resposta fria. Os amigos de Rabbit então acusaram Kane de desrespeitar Rabbit, revelando que ele era filho do conhecido adversário de Kane, o Marquês Corgino. Para evitar mais drama, Kane se apresentou educadamente, mas Rabbit e seus amigos pensaram erroneamente que Kane era apenas filho de um barão e exigiram respeito. Silk tentou intervir, mas Kane calmamente insistiu. Abit pediu desculpas por falar rudemente na frente dela. Abit, ofendido, desafiou Kane para um confronto lá fora. Lá fora, no pátio, Rabbit e seus capangas exibiram arrogantemente sua magia sem impressionar. Kane desviou facilmente das tentativas patéticas deles, ficando rapidamente entediado. Silk, cansada da bobagem, finalmente revelou que Kane não era apenas um nobre qualquer, ele era o recém-título barão. Abit e sua turma entraram em pânico imediatamente, pediram desculpas profusamente e saíram humilhados. Depois, Silk disse animadamente a Kane que mal podia esperar para contar a Telestia sobre o espetáculo, mas Kane implorou desesperadamente para ela não o fazer. Silk concordou brincando em guardar segredo com uma condição, um encontro com Kane. Nesse momento, Telestia chegou, sabendo da conversa sobre o encontro deles. Quando Silk quase contou tudo, Kane rapidamente tapou a boca dela, chocando Telestia, que chamou de escandaloso. Quando Kane tirou a mão, Silk esclareceu que estavam discutindo o encontro planejado dela com Kane. Sentindo-se excluída, Telestia fez um bico adorável, levando Kane a prometer a ela um encontro separado, o que a deixou imensamente feliz. Radiante, Telestia imediatamente compartilhou a notícia com seu pai, que apareceu logo atrás dela, informando calmamente a Kane que a conversa particular deles agora também cobriria sua amada filha. Dias depois, Kane finalmente recebeu as chaves de sua nova mansão, entregues pessoalmente pelo conselheiro do rei, que pediu desculpas pela ausência do rei. Kane estava secretamente animado, pois isso significava que ele poderia evitar outra sessão de reverse que drenava sua alma. Infelizmente, assim que ele tentou escapar, o Duque Santana apareceu e o forçou a um jogo. Como se invocado por magia negra, mais nobres apareceram um após o outro, todos implorando por uma chance. Após escapar por pouco com a alma intacta, Kane chegou à sua nova mansão apenas para descobrir que parecia uma garagem assombrada de filme de terror. Mas Kane não ia viver como um mago falido, então ele bateu suas mãos mágicas e deu a todo lugar uma reforma. Em questão de minutos, o lixão se transformou em algo saído de um catálogo de Airbnb de fantasia. Sentindo-se um deus da reforma, Kane se deitou em seus lençóis novos e estava curtindo seu sucesso até Sylvia invadir e chamá-lo para descer. Ela trouxe as novas empregadas e o mordomo, e após a apresentação, disse às empregadas para limparem, mas elas ficaram confusas porque Kane já tinha limpado o lugar com seu Hocus Pocus. Sylvia saiu para pegar a bagagem dele, e Colin, o novo mordomo, disse a Kane para voltar para a mansão dos pais, porque seus irmãos mais velhos estavam voltando para casa. Na casa da família, os irmãos de Kane o cumprimentaram como se ele tivesse ganhado um Grammy. Eles estavam animados com ele ter se tornado um barão. Quando sua irmã Henny disse que mal podia esperar para ver a nova casa, os meninos brincaram que ela era assombrada. No entanto, Henny não se importou porque acreditava que Kane a protegeria se as coisas ficassem assustadoras. Todos foram ver a casa, e o pai de Kane, Garm, ficou chocado ao ver que não parecia mais uma ruína amaldiçoada. Kane confessou casualmente que a consertou com magia, nada demais. Garm ficou impressionado, mas queria que o lugar parecesse um covil de chefe, sugerindo arte e alguns velhos e bons cadáveres de monstros empalhados. Como se invocado pelo caos, um grito ecoou pelos corredores. Kane correu para encontrar sua equipe chorando na frente de um enorme cadáver de dragão vermelho pendurado como um troféu. A mandíbula de Garm caiu mais do que a economia em uma recessão quando Kane revelou que era obra dele. O homem quase desmaiou porque dragões vermelhos eram monstros de classe calamidade que normalmente precisavam de 5 aventureiros de elite para derrubar, mas Kane aparentemente o matou como se estivesse matando moscas. Enquanto ainda processavam isso, ouviram Rini gritar novamente, e desta vez por causa de um vaso sanitário que espirrava água. Garm tentou fingir que era apenas encanamento, mas depois de uma lavagem real no traseiro, até ele admitiu que era inovação de ponta. Ele então deu a Kane a bomba. Ele tinha que dar uma festa de inauguração, fazendo Kane parecer que alguém lhe disse que os impostos eram retroativos desde o nascimento. Mais tarde, naquela noite, Colin entregou uma lista de nobres que Kane tinha que convidar. E infelizmente, Corgino, o marquês desagradável que era contra seu status de nobreza, estava na lista. Kane queria pular aquele nome como um episódio filler, mas Kane insistiu. Kane notou que o rei não estava listado, e Kane explicou que apenas nobres de alto escalão poderiam convidá-lo.
Então veio a preparação dos presentes para os nobres que viriam, e Sylvia disse a ele para parar de ser básico e fazer as coisas do seu jeito. Então Caine exibiu sua magia novamente e criou taças de vinho personalizadas para seus convidados. Ele também fez hambúrgueres e pediu a Sylvia para fazer um teste de sabor. Uma mordida e ela quase desmaiou com a sobrecarga de sabor. Quando ela provou o vinho espumante, ela parecia pronta para se casar com a garrafa. Assim que ela estava prestes a beber o resto, Colin entrou novamente com a notícia de que o rei queria ver Caine. No palácio, o rei fez bico por não ter sido convidado, dizendo que o Duque Santana estava se gabando. Caine entregou o convite, e o rei se iluminou como se tivesse sido aceito em Hogwarts. Caine voltou para casa e deu a bomba real para sua equipe, e revelou que Telestia era sua noiva. As criadas quase desmaiaram, e o mordomo ficou chocado. Chegou a noite da festa e Caine recebeu os VIPs, fez um brinde com suas taças chiques, e os adultos beberam como se nunca tivessem provado algo de qualidade. Quando o rei e a família apareceram, ele recebeu bife e vinho e agiu como se Caine tivesse inventado a alegria. Então a rainha de todas as pessoas puxou Caine para o lado para uma demonstração de banheiro. O rei experimentou um e foi instantaneamente convertido. Ele declarou que seu palácio precisava de um o mais rápido possível, e os convidados aplaudiram como se ele tivesse aprovado uma lei. Mas a paz é chata. Então Cordino entrou no equivalente humano de um vaso sanitário entupido. Colin pretendia avisá-lo sobre o dragão no saguão, mas Caine o impediu para que o velho gordo aprendesse uma lição. Um olhar para o dragão e Cordino quase morreu, gritando como se tivesse visto o ceifador. Caine teve que tranquilizá-lo que estava muito morto, ao contrário do orgulho de Cordino. Enquanto o Marquês Resmungão cambaleava para o salão, todos o olhavam de lado, com olhares afiados o suficiente para cortar pedra. Ou o homem era cego, ou simplesmente gostava de ser odiado, porque ele desfilava como se fosse o dono do lugar. Ele pegou uma semente, provou o vinho, e mesmo sendo claramente divino, agiu como se fosse apenas ok. Então ele devorou o bife como um goblin faminto e exigiu mais molho. Caine quase explodiu, mas Colin o lembrou que o sujeito ainda o superava em patente. Tentando ser civilizado, Caine ofereceu a ele o presente da taça de vinho como a todos os outros, mas o sujeito disse que queria todos os copos, todo o vinho e a receita secreta do bife também. Caine estava acabado. Em vez de brigar, ele o atraiu com um presente melhor. Cordino cambaleou esperando o tesouro, mas se assustou com o rei. O homem caiu no chão instantaneamente, rastejando como um covarde, e o rei, claramente farto de sua tolice, o acusou por seu comportamento lixo, e Cordino se arrastou como uma minhoca envergonhado. Silk pegou Caine depois de toda a cena e disse que sabia que ele armou para Cordino. Então Caine admitiu que foi uma pequena vingança acidental, mas o rei ouviu e perguntou se ele realmente o usou como isca. Caine parecia pronto para desmaiar, mas Silk e o Duque Santana acharam hilário, deixando Caine em espiral enquanto todos riam de sua dor. Na semana seguinte, Caine se arrastou para o campo de treinamento real para encontrar Dimi, depois que o rei prometeu espaço de armazenamento para parte do espólio de monstro superdimensionado de Caine. Dimi o levou a uma sala mal maior que um armário de vassouras, o que Caine imediatamente rejeitou, já que seus materiais eram grandes demais para aquele espaço. Quando Dimi perguntou o que exatamente Caine estava tentando armazenar, Caine casualmente soltou que era um dragão da terra. Dimi quase perdeu a consciência, e quando percebeu que Caine não estava brincando, disse para ele descarregar no pátio para que os cavaleiros pudessem lidar com isso mais tarde. Caine infelizmente descarregou seu chefe de item, revelando não apenas um dragão supercrescido, mas um zoológico inteiro de monstros mortos. Dimi ficou ali questionando cada escolha de vida que o levou a este momento. Ele não conseguia acreditar que um homenzinho havia derrotado sozinho, o que levaria exércitos para derrotar. Por curiosidade, e talvez pânico, ele perguntou se Caine era um herói ou o discípulo dos deuses, mas Caine desviou como um profissional e insistiu que ele era apenas um jovem comum que ainda deveria estar na academia ABC. Enquanto Caine tentava sair de fininho, Dimi o parou novamente, desta vez convidando-o para se juntar aos cavaleiros em seu treinamento diário. Aparentemente, Dimi queria exibir Caine na frente da equipe. Caine concordou, e logo os cavaleiros se reuniram, apenas para serem informados que eles lutariam com o verdadeiro superdotado do reino. Um cavaleiro que claramente não tinha instinto de sobrevivência apontou que Caine era apenas um pirralho, mas Dimi mandou ele calar a boca e lhe deu a chance de ser humilhado primeiro. O cara aceitou, provavelmente pensando que tinha uma chance até que Caine o nocauteou em segundos. O cavaleiro ficou ali envergonhado tentando descobrir como sua dignidade de homem adulto foi dobrada por um humano tão pequeno. Antes que Caine pudesse escapar novamente, Daime sugeriu que ele lutasse contra o resto dos cavaleiros de uma vez. Assim que o grupo se preparou para atacá-lo, uma voz interrompeu o caos. Uma elfa de cabelos verdes caiu na cena e envolveu Caine como se tivesse acabado de encontrar seu cachorrinho perdido. Ela repreendeu a equipe por se juntar contra um garoto pobre e indefeso, apenas para Daime corrigi-la, lembrando-a que este mesmo garoto derrotou 30 orcs sozinho para proteger as princesas. O sorriso da elfa se transformou instantaneamente em um desafio e ela exigiu um duelo. Caine tentou protestar, alegando que não tinha arma, mas a elfa já havia embotado sua lâmina, então ele não teve escolha a não ser aceitar o desafio. Enquanto lutavam, os cavaleiros observavam maravilhados porque Caine não apenas se manteve firme, mas se moveu com uma precisão que igualava a de seu capitão.
Então, no típico estilo de Kaine, ele desapareceu e reapareceu atrás dela para desferir o golpe vencedor. Isso imediatamente a fez derreter e ela o declarou instantaneamente como seu marido, chocando a todos. Kaine se afastou e insistiu que ela tinha o cara errado porque ele mal a conhecia, mas ela se apresentou como Tijuana, viscondessa honorária e filha de um duque. Kaine ainda não estava interessado, dizendo que ainda era um jovem, e tentou explicar que Cougars não eram seu tipo, mas Tijuana o lembrou que, como elfa, ela viveria 3 gerações e ainda permaneceria jovem. Kaine correu para trás de Daime para se proteger, apenas para perceber que o homem estava dormindo ou fingindo não existir. Tijuana disse a Kaine que já havia prometido ao pai que voltaria para casa com o marido, e se Kaine quisesse permissão oficial, ela a obteria diretamente do rei. Antes que ele pudesse escapar, ela ordenou que Jimmy arrastasse Kaine para o castelo. No palácio, Kaine ficou ali se perguntando como acabou como isca de elfa, enquanto Tijuana informava confiantemente ao rei que ela havia escolhido Cain como seu futuro marido. O rei quase engasgou com a notícia e pediu contexto. Cain explicou que a venceu em um duelo, e agora ela não parava de persegui-lo. Garmash disse que Cain sequer sabia quem ela era, mas Cain disse que não. Então, o rei explicou. Tijuana era basicamente realeza élfica. Há muito tempo, os elfos foram escravizados, mas quando o reino Esforte foi fundado, o primeiro rei incorporou suas terras ao reino para proteção. Como seu pai liderava os elfos, Tijuana era tecnicamente uma princesa. O rei tentou encerrar o assunto lembrando-a que Cain já era noivo de Telestia e Silk, mas Tijuana disse que isso faria amá-lo ainda mais. O rei, agora desesperado, disse que só aprovaria a proposta dela se o pai dela o fizesse, mas Tijuana, um passo à frente, disse que isso não seria um problema. Então ela puxou Cain da cadeira e para fora da sala como se ele fosse seu novo animal de estimação. Depois, o rei encarou os outros, ainda se perguntando o que diabos estava acontecendo, e raciocinou que Cain devia estar escondendo algo porque ele parecia muito estranho. Nesse momento, Jaime mencionou que Cain havia evitado a pergunta sobre o discípulo dos deuses antes, o que apenas levantou mais bandeiras vermelhas, então o conselheiro real sugeriu discretamente que o testassem. Dias depois, Jimmy encontrou Cain, parecendo que não dormia desde o último duelo, e ele disse que foi forçado a lutar com Tijuana sem parar, como se ela estivesse sob efeito de maconha, e isso estava começando a quebrar sua alma. Jimmy admitiu que ela tinha o hábito de exagerar, mas também mencionou que ela havia se fortalecido graças a Kaine. Então a voz de Tijuana ecoou à distância e Kaine tentou desaparecer novamente, mas Jimmy o agarrou e disse que o rei queria vê-lo. Kaine seguiu Daime até o palácio, onde o rei, Garm, o duque e o conselheiro real estavam todos esperando. O conselheiro entregou a Cain um livro que dizia conter magia de alto nível, criada pelo primeiro rei. Cain se iluminou como uma árvore de Natal, abriu o livro e confirmou que estava cheio de feitiços poderosos, mas todos os outros apenas o encararam, confusos. Foi quando o rei explicou a reviravolta. Ninguém mais conseguia ler o livro. Kaine então percebeu que o livro estava escrito em japonês, o que apenas levantou mais perguntas. O rei finalmente fez a grande pergunta: quem era Kaine realmente? E Kaine decidiu contar tudo. Ele admitiu que tinha memórias de sua vida passada no Japão, assim como o primeiro rei. Quando Garm perguntou se Cain era realmente seu filho, Cain disse que os deuses confirmaram isso durante seu batismo. Ele também admitiu que falava com os deuses toda vez que visitava a igreja. Ouvindo isso, o rei pediu para ver seu status, e Cain não hesitou. Após lê-lo, o rei disse que Cain tinha o poder de governar o reino. Cain implorou para que não o tratassem de forma diferente. Ele explicou que inicialmente estava confuso e sobrecarregado, mas seus amigos e família o ajudaram a encontrar significado nesta nova vida. Vendo sua sinceridade, o rei prometeu manter seu segredo, até brincando sobre fazer de Kaine. Nesse momento, Tijuana explodiu na câmara, agitando uma carta de seu pai aprovando o casamento. Antes que alguém pudesse reagir, ela agarrou Kaine e o arrastou para fora da sala mais uma vez. Depois que eles saíram, o rei se virou para os outros e fez todos na sala jurarem levar o segredo de Kaine para o túmulo. 2 anos depois, Kaine estava relaxando na biblioteca, profundamente absorto em um livro antigo escrito pelo primeiro rei. Acontece que o cara tinha sido isekai'd pelo Truck-kun e transportado em seu corpo original. Kaine estava prestes a se aprofundar quando suas noivas excessivamente apegadas, Silk e Telestia, apareceram perguntando se ele estava estudando para os exames de admissão da academia. Ele disse que sim, mas no instante em que elas sugeriram estudar juntas, todos os alarmes internos dispararam, e ele fugiu mais rápido que um rato fugindo de um café de gatos, alegando que já tinha planos para o dia seguinte. Assim que pensou ter escapado do grude, Tijuana apareceu como um Pokémon selvagem e o convidou para um duelo. Kain tentou usar o mesmo roteiro de fuga, mas ela não cedeu. Ainda assim, ele fugiu novamente e correu direto para casa. Uma vez lá dentro, ele trocou para sua roupa de aventureiro porque finalmente era seu 12º ano neste mundo de fantasia, e isso significava que ele poderia se inscrever na guilda. Man estava pronto para começar seu segundo trabalho paralelo na vida, mas assim que entrou na guilda, ele esbarrou em um cara ruivo. Kain pediu desculpas imediatamente, disse que estava lá para se juntar à guilda, e o homem lhe desejou sorte como um misterioso mentor. Kain sentiu que já tinha visto o cara em algum lugar antes, mas não conseguia se lembrar, então ele ignorou e foi para a recepção. Ele disse à recepcionista que queria se registrar.
e ela lhe entregou um formulário. Depois que ele o preencheu, ela lhe deu um cristal e disse para pingar um pouco de sangue nele para que suas estatísticas pudessem ser colocadas em seu cartão de guilda. Ela acrescentou que ele começaria no rank G, já que era novo. Kane agradeceu e a chamou de senhora, mas ela o corrigiu e disse que seu nome era Rita. De repente, um grupo de aventureiros marca Walmart entrou e começou a importuná-la. Seu líder notou Kane parado ali e tentou atacá-lo, mas Kane era diferente. Um passo para o lado e o tolo caiu no chão sozinho. Ele tentou de novo, então trouxe seus 2 capangas, mas Kane os tratou como bonecos de treino e os derrotou. Assim que o líder estava prestes a sacar uma arma, o misterioso ruivo reapareceu e encerrou tudo. Acontece que o cara era Claude da Chama de Gelo, o que fez os capangas se espalharem como baratas. Kane agradeceu, mas Claude disse que na verdade estava salvando eles de Kane. Eles pegaram uma bebida juntos e Kane disse a Claude que teve tutores quando cresceu, o que fez Claude pensar que ele era um desses riquinhos. Kane então perguntou sobre o nome Chama de Gelo, e Claude explicou que era o nome de sua party, já que sua espada estava em chamas e sua esposa lançava magia de gelo como Elsa com esteroides. Ele mostrou a Kane seu cartão de guilda dourado e revelou que era um aventureiro rank A, mas disse que não ficaria impressionado até que ele atingisse o rank SSS como primeiro rei. De repente, Claude levou uma pancada na cabeça de sua esposa Lina, que chegou com tudo e o arrastou pelas orelhas, como uma professora pegando seu aluno matando aula. Ela foi doce com Kane, no entanto, e lhe disse que ele era talentoso antes de arrastar seu marido para fora como um saco de lixo. Kane então olhou o quadro de missões, mas percebeu que as missões G eram só favores. Avistando uma missão D de Goblins, ele a pegou e estava saindo quando o universo jogou outra bola nele. Tijuana apareceu de novo, como se estivesse rastreando ele por AirPods. Diane, que estava com ela, explicou que os cavaleiros estavam treinando por perto, e por isso ela estava na cidade. Caim disse que tinha acabado de entrar na guilda, e estava indo para uma missão. E claro, Tijuana se ofereceu na hora, como se fosse uma escapada romântica. Jimmy tentou lembrá-la que ela tinha trabalho, mas ela disse para ele cuidar da vida dele, pois uma esposa de verdade deveria estar na primeira missão do marido. Enquanto isso, Kane tentava fugir, mas Tijuana o agarrou pelo braço e o arrastou para a floresta. Durante a missão, Tijuana agia como se fosse lua de mel, rindo e flertando, mas Kane tentava mantê-la focada e avisá-la sobre os goblins à frente. Em vez de ouvir, ela saiu correndo, como se fosse um passeio escolar. Eventualmente, eles encontraram uma carroça destruída com um homem ferido cercado por goblins. Cain curou o homem enquanto Tijuana entrava em modo berserker contra os goblins. Com mais inimigos chegando, Cain lançou um feitiço de proteção nela para que não fosse atingida. Ela eliminou os goblins com facilidade e já estava sonhando acordada com o casamento antes de um barulho alto sacudir a área. Lagartos verdes gigantes vieram correndo. Cain disse a ela para pegar o homem e sumir, e que ele cuidaria deles sozinho. Não muito tempo depois, Cain invocou pilares de gelo que saíram do chão, transportando todos eles em um instante. De volta à guilda, Kane contou a Rachel o que aconteceu. Quando ele disse que havia 30 lagartos verdes, ela praticamente gritou e correu para encontrar o chefe da guilda. O chefe, Cedric, chamou Kane e imediatamente assumiu que ele era um vigarista tentando arrancar dinheiro. Kane tentou explicar, mas Cedric estava muito ocupado sendo barulhento e errado. Ele gritou com Rachel para calar a boca e até ameaçou o emprego dela. Então ele fez um show de poder e revogou a carteira da guilda de Kane. Assim que Kane achou que era o fim, o mestre da guilda entrou e perguntou o que estava acontecendo. Cedric reclamou que Cain era um mentiroso sem provas. O mestre da guilda ignorou a bobagem dele e chamou alguém, que não era outra senão Tijuana. Ela entrou correndo, pulou em Cain como um koala e o chamou de marido. Cain sussurrou que o noivado deles deveria ser discreto, mas já era tarde demais. Rich e Cedric pareceram que seus cérebros deram tela azul. O mestre da guilda então revelou que Cain era um nobre, um barão, e seu futuro cunhado, chocando Cedric, que quase desmaiou e entrou em modo de bajulação, implorando perdão a Cain como um homem tentando evitar ser demitido. Cain, tranquilo como sempre, o perdoou e perguntou se eles pegariam os cadáveres dos monstros. O mestre da guilda disse que sim, claro, e o promoveu para a classe C. Tijuana, sendo sua usual pessoa exagerada, disse que isso não era suficiente e exigiu uma promoção para a classe A, já que Cain matou um dragão vermelho em uma idade ainda mais jovem. Mas o mestre da guilda disse que isso causaria um alvoroço entre outros aventureiros, já que Cain precisava lidar com alguns bandidos antes de ser coroado com a classe A. Enquanto isso, os deuses observavam tudo como se fosse reality show. Todos concordaram que Cain tinha ficado forte demais, e se perguntaram se não deveriam ter dado a ele as proteções de nível 10, mas um dos deuses, Xenon, disse para não entrarem em pânico porque a força de Cain era necessária. Ele revelou que Eren, um antigo mal selado há muito tempo, estava prestes a retornar e destruir tudo. Os deuses entraram em pânico, mas Zenon disse que estava tudo bem porque ele já tinha alguém escalado para treinar Cain e prepará-lo para a batalha final contra o chefe do mundo. Alguns dias depois, Sylvie invadiu o quarto de Kane em pânico total, acordando-o para confessar que havia esquecido de acordá-lo para os exames de admissão e que eles já estavam atrasados.
Kane se arrumou às pressas e disparou como se estivesse fugindo de dívidas estudantis, mas assim que saiu de vista, usou teletransporte para ir direto para a academia. Após o check-in e receber direções para o salão do exame, ele entrou esperando ver Silk e Telestia, apenas para não ver nenhuma esposa à vista, e assumiu que elas haviam sido colocadas em outro lugar. Logo, o examinador apareceu e começou a dar uma palestra sobre trapaças antes de chegar ao exame, e poucos minutos depois, Kane já tinha terminado. Após a parte escrita terminar, o examinador anunciou que a próxima fase era o teste de magia, o que animou Kane. Eles foram para o pátio, onde o examinador lhes disse para dispararem seu feitiço mais forte em um alvo. Os alunos antes dele conseguiram se humilhar com seus ataques fracos, e chegando a vez de Kane, ele hesitou, perguntando-se se usar seu poder total era permitido. No entanto, o examinador disse para ele não se preocupar, que a barreira ao redor do lugar aguentaria, mas isso foi um grande erro. Ele decidiu pegar leve e usar algo pequeno como uma bola de fogo, mas acabou explodindo tão forte que abriu um buraco enorme na parede. O examinador piscou algumas vezes, verificou para ter certeza de que nenhum aluno virou cinzas, e então anunciou nervosamente que isso estava feito, e a próxima fase era o julgamento de esgrima. Eles se moveram para outro pátio, desta vez com uma fila de aventureiros classe A reais para julgá-los. Kane de repente viu Claude, que imediatamente o escolheu para duelar com ele. Assim que começaram a lutar, os outros novatos ficaram com torcicolo. Kane e Claude estavam zunindo pelo pátio, lâminas se chocando em velocidade de anime, a ponto de até Claude ficar chocado que Kane conseguia igualar seus movimentos. Eventualmente, o examinador interrompeu a luta porque todos os outros alunos já estavam tremendo de baixa autoestima. Claude disse a Kane que eles precisavam ir em uma aventura de verdade algum dia, e então sumiu. O examinador finalmente disse a Kane para ir para casa e esperar pelos resultados. No dia seguinte, Kane se encontrou na berlinda do palácio, sendo interrogado pelo próprio rei sobre aquela pequena bomba mágica que ele soltou durante os exames. Então Kane explicou que era apenas um feitiço básico e o rei suspirou, dizendo a ele que ele tinha feito o teste na sessão de plebeus. Mais tarde naquele dia, Kane verificou o quadro de resultados e ficou em primeiro lugar. Silk o encontrou e o parabenizou, provavelmente ainda chocada por ele não ter sido preso ainda. Então, Rain apareceu e disse a ele que, como ele ficou em primeiro lugar, ele agora tinha a gloriosa tarefa de fazer o discurso de abertura na cerimônia de entrada. Na cerimônia, Kane se levantou e fez um discurso como todos os palestrantes motivacionais que só querem seu dinheiro. O rei apareceu depois para abençoar todos os alunos. Terminada a cerimônia, a aula começou e o professor pediu para todos escolherem sua área de estudo. Kane escolheu o aventureiro, mas Silk e Telestia o cercaram imediatamente, dizendo que ele tinha responsabilidades nobres e não podia sair por aí empunhando espadas como um plebeu. Depois da aula, enquanto tentava se recuperar mentalmente, Kane viu um grupo de valentões da escola cercando uma garota. Ao olhar mais de perto e ver as orelhas dela, ele a reconheceu como Parma. Sem perder tempo, ele interveio e acabou com os valentões. Mas então Silk e Telestia pegaram Parma e começaram a conversar com ela. Enquanto as garotas colocavam o papo em dia, Kane ouviu uma voz em sua cabeça. Kane seguiu a chamada sinistra e entrou na biblioteca da academia. Mas no momento em que abriu a porta, algo o atingiu com força. No segundo seguinte, ele desapareceu, teletransportado para um lugar desconhecido sem contexto. Diante dele, havia uma pequena e pitoresca cabana. Então Kane entrou, apenas para encontrar um homem casualmente preparando café. Kane já estava confuso, mas seu cérebro fritou completamente quando o homem o chamou pelo nome real dele da Terra, provando que sabia que Kane havia reencarnado. Quando Kane exigiu saber como, o homem disse que Shenome o havia contado, então se apresentou como Yuya. Aquele nome atingiu Kane como um caminhão, porque o barista de boa aparência não era outro senão o primeiro rei de Esfort, o mesmo cara que escreveu aquele livro de magia de 300 anos. Kane imediatamente presumiu que estava falando com um fantasma ou algo assim, mas Yuya o assegurou que ele estava muito vivo. Kane checou seu status e, de fato, aquele homem não estava apenas respirando. Ele era o deus da criação. Ele se perguntou como aquilo aconteceu, e Yuya explicou que criou este novo mundo em que ele estava, chocando Kane. Kane ainda estava tentando processar o fato de que seu novo treinador era um código de trapaça vivo, quando Yuya lhe disse que os 7 deuses o haviam contratado pessoalmente para colocar Kane em forma. Kane tentou passar e disse que não precisava de treinamento, então Yuya o desafiou a pegar um biscoito de sua mão. Parecia fácil, até que Yuya o desviou e pressionou uma espada em seu pescoço. Kane, agora totalmente ciente de que era um assunto sério, perguntou por que ele precisava ser mais forte. Yuya lhe contou sobre uma perdição iminente chamada Eren, que havia sido selada há 300 anos, mas estava prestes a voltar e arruinar a vida de todos. Kane perguntou por que Yuya não o impedia então, já que ele era claramente mais poderoso. Mas Yuya respondeu que não podia mais interferir nos assuntos do mundo, pois agora era um deus. Para piorar as coisas, Yuya jogou Kane em uma praia aleatória e lhe deu uma espada, desejando-lhe boa sorte para encontrar o caminho de volta pela floresta. Mas antes que isso pudesse ser possível, Kane teve que atingir o nível 600. Kane sabia que isso levaria algum tempo, já que ele ainda estava no nível 300, e mencionou que seus entes queridos estariam preocupados com ele, mas Yuya lhe disse que um ano aqui é como um dia em seu mundo. Então Yuya desapareceu dali.
Sem escolha, Kane mergulhou de cabeça na floresta e começou a cortar monstros. Enquanto isso, de volta ao outro mundo, Sylvia correu para a porta pensando que Kane havia retornado, mas eram apenas Silk e Telestia em sua caça diária de namorados. Elas disseram que Kane não tinha ido à aula, e Sylvia revelou que ele também não tinha voltado para casa. Ela estava preocupada que ele tivesse sido Isekai novamente, mas Telestia disse a ela para relaxar e acreditar na armadura de enredo de Kane. Então todas concordaram em esperar em sua mansão até que ele voltasse. Enquanto isso, Kane passou meses treinando na floresta, e parecia que não dormia desde que saiu. Ele mal conseguiu isekaiar o monstro, arrastando-o, e desabou como uma boneca de pano. Enquanto jazia no chão, esperando que a morte terminasse o serviço, ele ouviu um barulho. Arrastando-se, ele encontrou uma criatura raposa ferida. Kane estava prestes a acabar com seu sofrimento até que teve um flashback da noite em que morreu na Terra. Aquele momento lembrou de seu voto de proteger os fracos, então ele usou a última de sua energia para curar a raposa e desmaiou imediatamente. No entanto, ele acordou mais tarde para descobrir que o pequeno ser o estava aguardando. Então Kane decidiu ficar com a raposa e a chamou de Haku. 4 anos se passaram. Kane e Haku se tornaram lendas da floresta, sobrevivendo juntos até finalmente chegarem à cabana de Yuya. Yuya os acolheu de volta e notou que Kane havia crescido em altura e idade. Ele também notou Haku e informou a Kane que aquele era um Fenrir, uma besta sagrada. Ele então disse a Kane que poderia formar um contrato com ele, e Kane o fez. Depois disso, Yuya disse que continuaria sua tortura, agora sob um novo sádico chamado Durain. Kane perguntou sobre Eren novamente, então Yuya prometeu dar-lhe a informação completa antes de sumir. Durain não perdeu tempo. Ele arrastou Kane para uma montanha e explicou a hierarquia de poder. Eren era mais forte que Yuya, Yuya era mais forte que ele, e Kane ainda nem estava no gráfico. Se Kane quisesse ter uma chance, ele teria que derrotar Durain primeiro. Kane avançou com confiança e foi nocauteado com um soco, como se fosse um meme. Ele acordou em um quarto aleatório, com Haku abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. Eles desceram onde Kane conheceu Huri, a esposa de Durain, e o dragão de estimação deles, o que fez Haku ficar totalmente com ciúmes. Huri serviu o jantar, e Kane chorou pela comida como um jovem provando doce pela primeira vez em meses. O treinamento recomeçou no dia seguinte. Kane tentou de tudo, mas Durain continuou humilhando-o. Um ano inteiro se passou e Kane ainda não conseguia vencê-lo. Mas um dia, algo mudou. Ele lembrou da conversa com Yuya, onde soube que Eren era o deus do entretenimento até enlouquecer e transformar a vida num show de horrores sangrento usando um oráculo, o que imediatamente o impulsionou a ter determinação. Enquanto lutava mais forte, Yuya observava de longe e pedia desculpas em silêncio, dizendo que não podia proteger os pais de Kane. Acontece que a mãe e o pai de Kane também foram convocados para Esfort anos atrás e concordaram em ajudar a deter Eren, mas morreram durante a luta. Movido por dor e raiva, Kane enlouqueceu e finalmente venceu Durain. Então, correu para a cabana de Yuya para visitar os túmulos de seus pais. Ele se ajoelhou e agradeceu a Yuya por cuidar deles, jurando derrubar Eren e terminar o que começaram. Antes de ir, Yuya restaurou o corpo de Kane à sua idade original e disse para ele levar Haku. Durain apareceu naquele momento e insistiu que ele também levasse o dragão de estimação, e Kane agradeceu a ambos por tudo antes de se despedir. Pouco antes de partir, Yuya lhe entregou uma espada e pediu para entregá-la ao rei. De volta à mansão de Kane, os cavaleiros estavam se preparando para uma caçada humana quando Sylvia avistou Kane entrando como se tivesse voltado de férias. Ela desabou chorando e correu para abraçá-lo. Com Silk e Telestia logo atrás, todos o abraçaram com amor e biscoitos. Kane pediu desculpas por ter sumido por um segundo, então começou a devorar aqueles biscoitos como se não comesse há 4 anos. No dia seguinte, Kane visitou o rei e entregou a carta de Yuya junto com a espada que havia recebido. Ao relatar o que aconteceu, ele acidentalmente deixou escapar que seu treinamento na dimensão de Yuya levou 5 anos. O rei ergueu uma sobrancelha, mas o Duque Santana caiu na gargalhada. Em vez de se preocupar com a dilatação temporal, Santana lembrou a Kane que a guilda havia emitido um aviso para completar sua missão ou perder seu posto. Mais tarde naquele dia, Kane encontrou o mestre da guilda, que o informou que parte de ser rank A significava limpar os bandidos das estradas que levavam à capital. Sem perder tempo, Kane partiu. Quando finalmente encontrou os bandidos, eles já estavam no meio de uma briga com Millie e Nina. Ambas as garotas se surpreenderam ao vê-lo aparecer como um chefe surpresa, mas depois que Kane notou que Millie estava ferida, ele a curou na hora e disse para deixarem o resto com ele. Os bandidos tentaram se achar, mas Kane não precisou ouvi-los. Ele os derrotou sem esforço, sem sequer sacar a espada. Depois que foram amarrados como cachorrinhos mal comportados, as garotas e os nobres que estavam escoltando agradeceram a ele pelo resgate. Quando perguntaram o que ele estava fazendo na estrada, Kane disse que era uma missão da guilda. Millie ergueu uma sobrancelha, já que missões assim eram geralmente para rank C ou superior. Kane casualmente sacou seu cartão dourado da guilda, exibiu sua promoção e os deixou sem palavras. O nobre perguntou o que fazer com os bandidos, e Kane disse para não se preocupar. Quando entraram na cidade, Kane estava arrastando os bandidos atrás dele em uma carroça engaiolada. Depois de deixar o homem em casa, Kane descobriu que ele era o pai de Parma.
Parma ficou surpresa ao ver Kane ali, mas seu pai explicou que ele os havia salvado. Parma elogiou Kane por trabalhar tanto em um dia de aula, e quando ela o chamou de barão, Millie e Nina pararam de respirar por um segundo. Enquanto Millie se apressava para se desculpar por ter sido tão casual com ele, Nina apontou que Kane era basicamente o sonho de qualquer interesseira. Kane assegurou a Millie que nada havia mudado e disse que ela e Nina ainda eram suas mestras. Millie ficou tão emocionada que o abraçou como se sua vida dependesse disso, mas Kane educadamente se soltou e se afastou em direção à guilda. Millie e Nina o perseguiram, pois também precisavam se reportar. Na guilda, Kane disse a Reshia que havia terminado sua missão. Enquanto ela se virava para informar o mestre da guilda, Kane notou uma situação familiar se desenrolando por perto. Millie e Nina estavam sendo assediadas novamente pelos mesmos aventureiros rejeitados de anos atrás. Os garotas os dispensaram e tentaram ir embora, mas claramente esses idiotas não entendiam. O líder deles tentou agarrar Millie, mas Kane pegou sua mão no ar e o encarou com tanta força que apagou sua confiança. O bandido reconheceu Kane imediatamente, lembrando-se da surra de anos atrás. Ele e seus capangas recuaram tão rápido que foi embaraçoso. Enquanto Kane continuava encarando-os como se fosse cometer um crime, Claude chegou, colocando-os em pânico total. Kane se iluminou e correu para cumprimentar Claude e Lina. Quando Claude perguntou o que estava acontecendo, Kane explicou que os perdedores estavam assediando seus amigos. Claude se virou para olhar as garotas e se surpreendeu ao ver rostos familiares. Kane perguntou como elas se conheciam, e Millie revelou casualmente que Claude era seu irmão mais velho. Depois de saber que Kane havia sido aluno delas, Claude insistiu que todos fossem beber, o que lhe rendeu um tapa na orelha da esposa. Bebendo, Millie contou a Claude como eles haviam se reunido recentemente com Kane, e acrescentou que ele agora era rank A. Claude ficou chocado, mas já havia se desinteressado, pois Kane o havia igualado no exame de admissão. Nina acrescentou que Kane também era barão, o que era novidade para Claude e Lena. Quando Millie perguntou como Kane ficou tão forte, ele não tinha ideia de como explicar seu treinamento multiverso sem parecer louco, mas ela relembrou, dizendo que ele já havia derrotado monstros fortes para fazer bolsas mágicas para elas de qualquer maneira. Lena perguntou quanto aquelas bolsas podiam carregar, e como Millie não sabia, ela se virou para Kane, que prometeu fazer uma para ela. Depois que Millie desmaiou de alegria ou álcool, Kane percebeu que tinha aula no dia seguinte e se desculpou silenciosamente. Depois que ele saiu, Claude notou retícia olhando ao redor da guilda, como se sentisse falta de algo. Quando ele perguntou o que ela precisava, ela explicou que a escola estava procurando um aventureiro para dar uma aula. Claude se ofereceu na hora, como se esperasse uma chance de fugir da papelada. No dia seguinte, na escola, Kane estava empolgado para mostrar tudo o que aprendeu no campo de tortura do Yuya. A empolgação morreu na hora, quando o professor disse que ele não podia usar magia ofensiva na escola. Com o nível de poder do Kane, um espirro podia destruir uma sala. Sem que ele soubesse, Claude, Lina, Millie e Nina observavam de lado. Vendo a decepção dele, decidiram fazer algo. Na aula de aventura, o professor apresentou os 4 como instrutores convidados do dia. Claude pediu para todos mostrarem seus cartões da guilda. Kane, sabendo que seu cartão arruinaria sua vida social, disse que esqueceu em casa. Claude acreditou, mas o avisou para não esquecer de novo. A aula foi para o lado de fora para treino, e os alunos se revezaram lutando contra Claude. Kane tentou participar, mas os colegas o empurraram para o fim da fila. Quando finalmente chegou à frente, a aula acabou. Kane implorou por uma luta, mas o professor recusou, dizendo que precisavam seguir em frente. Claude prometeu uma luta na próxima vez, mas o professor também negou, dizendo que a escola não podia arcar com isso, especialmente depois de gastar uma fortuna consertando o muro que Kane explodiu. Naquela noite, Kane foi para a floresta descontar a raiva. Monstros foram abatidos, árvores cortadas, e a área parecia o rescaldo de uma luta de chefe. Um guarda em patrulha viu a destruição e achou que o próprio diabo estava solto. Ele correu até Garm e disse que a encarnação do mal estava destruindo a floresta. Garm e seus soldados foram até o local, mas Kane já tinha se teleportado. Só encontraram um buraco gigante e o terreno destruído. No dia seguinte, o rei convocou Kane e perguntou sobre a destruição na floresta. Kane disse que os deuses não lhe contaram nada. O conselheiro real entrou em pânico e sugeriu uma aliança com outras nações. Kane disse para não se preocuparem, foi aí que o rei exigiu a verdade, e Cain confessou. Enquanto isso, nos restos daquela floresta, um goblin encontrou uma gema roxa brilhante. Ela não foi longe, um dragão a engoliu inteira, mas esta não era uma besta normal. Era controlada por Eren, que lentamente recuperava poder enquanto seu selo antigo enfraquecia. Na escola, no dia seguinte, a aula de Kane teve uma lição surpresa sobre magia de invocação. O professor apresentou um mago do palácio chamado Grat, que parecia ter vindo de um evento de cosplay. Grat explicou o básico e distribuiu selos de invocação, dizendo que se a magia de um aluno fosse forte o suficiente, ele poderia formar um contrato com a criatura invocada. Kane, já contratado com Haku e Jin, vibrava de excitação como se fosse desbloquear personagens bônus. Os alunos começaram suas tentativas de invocação, um por um, falhando mais que feitiços baratos em shows de mágica para imaturos. Então chegou a vez de Kane, e a excitação virou pânico. Ele sabia que sua magia atraía desastres. Grat disse para ele focar e despejar sua magia no selo.
Kaine fez exatamente isso, e a área inteira se iluminou com uma explosão de energia forte o suficiente para jogá-lo para trás. Quando a fumaça se dissipou, Kaine olhou para cima e viu um demônio sentado ali casualmente, dizendo ser o príncipe das trevas. Kaine instantaneamente criou um flash ofuscante para esconder a cena de seus colegas antes que algo fosse exposto. Ao pegar sua espada para acabar com a criatura amaldiçoada que acabou de invocar, o demônio fez uma reverência casual e ofereceu um contrato. Segundo ele, seu nome era Seth, e ele estava totalmente disposto a aniquilar o mundo em nome de Kaine. Kaine não era a favor da destruição da vida, mas ainda assim aceitou o contrato. Assim que Seth desapareceu, Gretch perguntou se a invocação de Kaine funcionou. Kaine fingiu que nada aconteceu. Naquela noite, o rei convocou Kaine porque, aparentemente, Gretch não sabia guardar segredo. Kaine confessou que invocou o verdadeiro príncipe das trevas e formou um contrato. O rei quase teve um ataque imaginando o que teria acontecido se Seth tivesse saído do controle e devastado a capital em 5 segundos. Ele exigiu ver o status de Kaine, mas avisou Gretch para manter a boca fechada. Assim que Kaine o exibiu, o título semideus estava impresso no topo. Todos na sala congelaram, e o rei anunciou casualmente que convocaria uma audiência real. Sem dar a Kaine chance de falar, o rei decidiu promovê-lo a visconde e entregar-lhe uma cidade inteira para gerenciar. De volta para casa, Sylvia tentou convencer Kaine a dar uma festa para celebrar seu novo título. Antes que ele pudesse responder, Colin invadiu e deu notícias frescas. A floresta perto de sua cidade natal estava prestes a se tornar o epicentro de monstros. Kaine correu para lá, onde seu irmão mais velho lhe disse que as criaturas haviam começado a agir como feras raivosas novamente. Ele até mencionou que era a mesma sensação de anos atrás, pouco antes dos monstros atacarem a cidade. Kaine disse que iria na floresta verificar. Depois de sair, ele passou na guilda para coletar informações. Enquanto Rudy explicava, Millie e Nina apareceram e tentaram dissuadi-lo, dizendo que a floresta agora era território de monstros. Kaine ignorou os avisos e disse que iria sozinho. Ao entrar na floresta, Kaine invocou Haku e Jin para ajudar a varrer a área. Todo monstro que aparecia virava sucata em segundos. Mesmo assim, Kaine não se livrava da sensação de que algo o observava, então invocou Seth, que confirmou que um ser poderoso espreitava na floresta, um que tinha controle total sobre monstros de alta patente. Kaine pediu mais informações, e Seth invocou outro demônio sob seu comando para fazer reconhecimento. Logo, mais monstros apareceram, e Kaine os aniquilou novamente. Depois disso, deixou Seth e o demônio, Alfred Pennyworth, para lidar com o resto enquanto ele retornava à cidade. Quando Millie e Nina viram o que Kaine trouxe de volta, pareceram ter visto um exército de pesadelos. Claude e Lena apareceram, e Kaine lhes disse que eram exatamente os tipos de feras que vagavam pela floresta. Enquanto isso, no fundo do bosque, Seth e os outros demônios finalmente localizaram o esconderijo de Eren. Mas antes que pudessem reagir, Eren comandou os monstros a lançar um ataque à cidade. Seth imediatamente partiu para encontrar Kaine. De volta à guilda, Kaine sentiu o caos iminente antes mesmo que os guardas dissessem uma palavra. No momento em que saiu, Seth apareceu e lhe deu o relatório completo. Kaine disse a Rudy para alertar seu irmão e avisou os outros para se prepararem para a batalha. Ele partiu para a floresta, mas no caminho encontrou Tijuana. Após saber do ataque, ela insistiu em ir junto, mas Kaine disse para ela ficar e ajudar a defender a cidade. Ele e Seth continuaram sua missão e chegaram a tempo de apoiar Dalmátia, que estava cuidando das coisas na linha de frente. Kaine ordenou que Seth e Dalmátia contivessem a horda de monstros enquanto ele avançava para lidar com Eren pessoalmente. De volta à cidade, Tijuana ficou para ajudar a evacuar civis, mas Millie se recusou a ficar de fora enquanto Kaine lutava sozinho. Nina, Claude e Lena a apoiaram e se juntaram à carga em direção ao campo de batalha. Na floresta, Seth invocou seus generais e os despachou como executores de elite para desacelerar os monstros. Enquanto isso, Kaine finalmente confrontou Aaron, que estava sentado calmamente, observando a carnificina como se fosse seu filme de terror favorito. Quando Kaine lhe disse para parar o ataque, Aaron basicamente disse não, pois estava jogando um jogo para ver quão rápido a humanidade desmoronaria. Então ele notou os olhos de Kaine e percebeu que pareciam as mesmas pessoas que o selaram séculos atrás. Quando Kaine confirmou que eram seus pais, Eren parou as piadas e lançou seu ataque. Kaine desviou rápido o suficiente para sobreviver, mas sabia que um golpe o reduziria a cinzas. Ele chamou Haku e Jin, esperando virar a luta, mas Eren os afastou como se fossem moscas, e seguiu com uma onda de fogo que chamuscou tudo à vista. Ao mesmo tempo, Cloud e os outros mal conseguiam se manter firmes enquanto os monstros os dominavam. Felizmente, Tijuana chegou com reforços a tempo e ajudou a reverter a maré. Caim, por outro lado, não aguentava mais ver Haku e Jin sofrerem. Ele saltou entre eles e o fogo de Eren, absorvendo o golpe ele mesmo. Eren o chamou de tolo, mas Caim não se importou. Ele já tinha tido o suficiente. Com o poder da pura teimosia e dano emocional, ele se carregou como se fosse patrocinado por todos os clichês de anime existentes e lançou um ataque de nível divino que iluminou o céu. A explosão foi tão ridícula que as pessoas a viram de longe. Caim não parou até que Seth e Dalmátia intervieram e lhe disseram que Eren havia sido completamente aniquilado. Os dois demônios não podiam acreditar que Caim quase detonou a floresta inteira com sua fúria sagrada, mas até eles tiveram que admitir que o cara entregou.
Enquanto Caim corria para se reunir com seus amigos, Seth e Dalmátia ficaram para trás e concordaram que os deuses haviam escolhido o jovem problemático certo para o trabalho. Dias depois, o rei chamou Caim e lhe deu uma bronca real por enfrentar uma ameaça de fim de mundo sem supervisão. Sua pressão arterial subiu ainda mais ao descobrir que Caim lutou ao lado de Seth. Mas uma promessa é uma promessa, então o rei realizou uma audiência formal com os principais nobres e oficialmente fez de Caim um visconde. Ele lhe deu um domínio perto da capital para governar, provavelmente esperando que Caim não quebrasse isso também. Claro, o caos não esperou muito. Logo após Caim assumir o controle de seu novo território, um soldado relatou ao rei atualizações que quase quebraram sua alma. No primeiro dia de Cain, alguns aventureiros tentaram intimidá-lo só por existir e acabaram precisando de atendimento médico. Um grupo foi expulso de um bar após assediar uma empregada. Isso rendeu a Cain uma prisão rápida por guardas sem noção que não perceberam que estavam algemando um nobre. Mais tarde, alguns aventureiros tentaram invadir a igreja para roubar o lugar. Caim resolveu isso também, mas nada fez o rei perder a cabeça mais do que a última atualização. Caim aparentemente construiu um novo castelo que rivalizava com o Palácio Real, e assim, a paz retornou ao reino.